a rodada 26 do Campeonato Brasileiro começou na terça-feira com o Atlético Mineiro enfrentando o Juventude na Arena MRV. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e assim, não tem muito o que comentar, a não ser a melhora do Bernard. Ele fez o gol da classificação do Galo na Sul-Americana. Eu acho que ele fez uma boa partida contra o Juventude. Mas ainda assim, um Galo muito fraco. Eu não sei se o time já se adaptou às ideias do Sampaoli. E se ele foi a melhor escolha para o Atlético fazer, né, de treinador até o final da temporada. Ele continua. Continua não, né? O São Paulo não era muito de jogar com três zagueiros, mas o Cuca vinha fazendo isso e ele tá mantendo. Né? Quem gostava mais de fazer isso até era eu ia falar Turco Mohamed, né? Esse já faz tempo que passou no Galo. O Milito no ano passado. Mas dessa vez, então, teve ali o Caio Paulista como ala esquerdo e o Scarpa como ala direito. Então, o Bernard como titular, acho que ele foi bem enquanto esteve em campo. Mas assim, o Atlético terminou com um chute na direção do gol, o Rony perdendo muitas chances. Assim, chances que ele não chega nem a concluir, né? A finalizar, esse é o problema. Ele que quase saiu do Atlético, acabou ficando. A torcida queria que tivesse saído, né? E assim, o que dizer da contratação do Dudu? Foi um belo cavalo de Troia que o Cruzeiro mandou pro Galo, né? Entrou no segundo tempo, mas nada fez. O Atlético tem um campeonato brasileiro pífio, mais uma vez, como foi no ano passado. No ano passado ele foi finalista da Libertadores, finalista também da Copa do Brasil, então tinha a desculpa, né? Ah, estamos mal no brasileiro porque focamos nas Copas e chegamos na final das duas. Acabou não ganhando nada no ano passado, né? A não ser estadual. Esse ano, nem estadual ganhou. Eu acho que tem totais condições de ganhar a Sul-Americana, é o grande favorito para vencer lá. Mas e se não ganhar? E mesmo assim, se ganhar e ainda corre o risco de ser rebaixado, como quase foi no ano passado. Tem gente que não lembra, mas o Atlético Mineiro chegou na última rodada com risco de rebaixamento, tendo um confronto direto contra o Atlético Paranaense na última rodada. E quanto ao Juventude, o Carpini tá fazendo o que pode por lá, tentando um milagre aí de salvar o Juventude do rebaixamento. Matematicamente não está impossível, o Juventude está com 23 pontos, ainda tem um jogo atrasado, mas é difícil, né? Pelo time que o Juventude tem, os concorrentes são mais fortes, né? E os concorrentes são justamente Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Corinthians, é, Vasco, Ceará e acho que eu ainda coloco o Grêmio nessa, né? Eu acho que o Grêmio não escapou ainda não. Mesmo que ele tenha a mesma pontuação de Bragantino e Fluminense. Fluminense não, Fluminense tá com 35, né? Mesmo que ele tenha a mesma pontuação do Bragantino, que também não tá salvo, né? Então se a gente coloca o Grêmio, coloca o Bragantino também, porque o Bragantino depois da Copa do Mundo de Clubes está terrível. Bom, na quarta-feira o Palmeiras fez 3 a 0 para cima do Vasco. O Vasco então completa aí 10 anos sem vencer o Palmeiras. A última vitória foi em 2015 no Allianz Parque. Primeira e única vitória do Vasco lá e última vitória do Vasco nesse confronto contra o Alviverde. E o Flaco Lopes vivendo um grande momento, foi para a seleção argentina. E aí estão até brincando, dizendo que depois que ele foi para a Argentina e voltou, ele parece o Messi no Palmeiras. E tá jogando demais mesmo. O Abel achou a melhor forma aí para o Vitor Roque render e também para o Flaco Lopes, os dois, desde que começaram a jogar juntos, os dois começaram a render mais, entregar mais gols. Né? Eu vinha falando quando o Vitor Roque foi contratado, e ele foi contratado, obviamente, para ser titular, uma das contratações mais caras da história do Brasil. Então ele chegou para ser titular, mas o Flaco estava entregando mais gols do que ele. E aí eu achava que o Flaco deveria ser o titular, até que o Abel colocou os dois juntos, né? Isso também se deve à saída do Estevão, saída do Richard Rios, houveram mudanças na equipe, né? Claro, teve o, o Lucas Evangelista entrando no time titular e até se lesionou agora, não sei quanto tempo vai ficar fora, mas o Abel até dedicou essa vitória a ele. Bom, o Flaco fez dois gols, Vitor Roque fez um gol também. Golaço do Vitor Roque, por sinal, e depois ele marcou mais um golaço que ainda bem que foi anulado, porque ia ser humilhante ali pro Lucas Oliveira, que fez uma partida horrível pelo Vasco. Acho que foi ele que foi no chão naquele lance também, né? Ele acaba falhando no primeiro gol, no segundo também, e no terceiro, o Paulo Henrique, que merecia, na minha opinião, ter sido convocado para a seleção. Não sei se ele ficou decepcionado, né? A convocação foi justamente
nessa quarta-feira e o Ancelotti não o convocou. E o Paulo Henrique no terceiro gol, ele vai pra cima do Léo Jardim e atrapalha ele, né? Assim, eu acho que o Léo Jardim não defenderia, mas de qualquer maneira, o Paulo Henrique acabou o quê? Marcando o Léo Jardim, impedindo ele de até mesmo ver o Vitor Roque, o que o atacante do Palmeiras estava fazendo, e fez o gol. E olha que nos primeiros 5 minutos, antes do Vasco tomar o gol que saiu 6, o Vasco estava bem, né? Pressionando lá em cima, o que talvez tenha sido um erro, né? O Vasco pressionar o Palmeiras em cima, como é o estilo do Fernando Diniz, mas dentro da casa do Palmeiras, com um time que é mais forte que o seu, mais organizado, que está mais tempo junto, mesmo que tenham acontecido muitas mudanças nesse time nessa temporada, o Abel está há muito tempo lá, a equipe é mais qualificada que a do Vasco, que tinha 2 desfalques ali que eram muito importantes. O Carlos Cuesta na zaga e o Cauã Barros no meio de campo. O Barros, desde que chegou, o Vasco teve essa sequência de 7 jogos de invencibilidade, 7 jogos sem perder, e coincidentemente foi quando o Cauã Barros entrou no time. Desde que ele entrou, o Vasco não perdeu mais, ou venceu ou empatou. O Barros estava suspenso, o Cuesta machucou, então o Lucas Oliveira teve que entrar na zaga. Ele tinha entrado bem contra o Flamengo por necessidade no lugar do Robert Renan, e ele jogou muito bem o clássico, mas agora jogando como titular, recebendo a oportunidade de ser titular, ele vai mal. E aí o que dizer do Maurício Lemos, que foi contratado no início do ano para ser titular, e hoje nem relacionado né? E ganha um salário alto. E aí pro lugar do Barros teve o retorno do Tietê, mas que ainda não está 100% fisicamente, nem acho que tenha comprometido nem nada, infelizmente não aconteceu a lei do ex. E não tenho que salvar muito dessa partida do Vasco não, né? Todo mundo foi mal, e aí não era jogo pro Verratti, embora talvez a melhor chance do Vasco no primeiro tempo tenha sido no pé dele, né? Passou perto ali do gol do Everton. No segundo tempo teve uma boa chance com o Andrés Gomes, uma boa chance com o Ryan também. O Ryan teve bons momentos no jogo, uma caneta lá espetacular pra cima do Piquerez. Mas depois acabou tomando a decisão errada na hora do passe. Nesse lance o Andrés Gomes, depois a bola bate no Ryan. Acho que ele foi pego de surpresa e a bola vai para linha de fundo. Mas de qualquer maneira, esses gols, se acontecessem, eu acho que não mudariam o resultado. O Palmeiras sairia com a vitória de qualquer maneira, mesmo tendo se resguardado um pouco no segundo tempo, na minha opinião. Fez o 3-0 lá no primeiro tempo em 20 minutos e no segundo tempo se poupou mais, deixando o Vasco com a bola, deixando o Vasco ir pra cima, mas o Vasco não conseguiu criar nada. O Diniz tirou o Verratti, colocou o David, mas aí já era tarde demais, não adiantou nada essas mudanças, né? Teve a entrada também do Gomes no lugar do Nuno. Coutinho jogou os 90 minutos, criou algumas oportunidades. Coutinho estava vivendo um grande momento, poderia também ter sido convocado, mas o Ancelotti não trouxe muitas surpresas nessa convocação, né? Olha, Mirassol e Bragantino se enfrentaram também nesta quarta-feira. Lá em Mirassol, o jogo terminou empatado em 1-1. Red Bull saiu na frente com o gol do Eric Ramírez, mas Reinaldo, King Naldo, um dos artilheiros do campeonato, ele marcou o gol de empate do Mirassol no segundo tempo. Um gol ali, né, onde ele chegou, pressionou, a bola bateu na perna dele e entrou no gol. Mas tem mérito e faz um grande campeonato o Reinaldo com a camisa do Mirassol. O Mirassol é o 5º colocado, o Red Bull Bragantino é o 9º. Sport e Fluminense se enfrentaram na Ilha do Retiro. Esse jogo foi polêmico. O Sport, inclusive, quer a anulação do jogo por conta de um erro do Rafael Claus. E assim, é bizarra a situação. O Claus não marcou uma falta que aconteceu, mas ele não marcou. E aí, na sequência, sai um pênalti do Fluminense. O Fluminense saiu na frente do placar com o gol da Costa aos 19 minutos da segunda etapa. O Lúcio Acosta, que é um jogador aí... paraguaio, se não me engano, ele é mais baixo que o Soteldo, né? Ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Aí temos o Lucas Lima empatando pro Sport no golaço de cavadinha. E aí tem o pênalti pro Fluminense. Só que no início da jogada teve uma falta que não foi marcada pelo Klaus. Falta de jogador do Fluminense no jogador do Sport, né? Então, se ele marcasse essa falta, o pênalti não aconteceria na sequência. Para confirmar o pênalti, ele vai pro VAR. E aí alguém pergunta se ele tinha marcado a falta, ele fala que marcou, mas como assim? Marcou a falta, deu vantagem, mas não podia dar vantagem se o ataque era do Fluminense e a falta foi em cima do Sport. Ele não marcou a falta, ele mandou o jogo seguir. Aí ele se confunde ali no áudio e o Sport estaria pedindo a anulação do jogo. O que eu acho uma burrice. Não vai mudar nada. Aliás, pode piorar a situação pro Sport. Imagina se a CBF anula o jogo.
a chance do Fluminense ganhar o jogo é muito grande. Então o Sport devia se contentar com esse ponto, com esse pontinho que eles ganharam, com todo respeito ao Sport. Mas eu acho que o próprio torcedor do Sport deve concordar com isso, não é possível, né? Não dá mais para escapar do rebaixamento. Acho que nem o mais fanático torcedor do Sport acredita nessa possibilidade. E o torcedor do Fluminense, tô vendo muitos aí falando, anula mesmo, que aí o Fluminense vai lá e ganha depois, porque foi um tropeço pro Fluminense não ter vencido o Sport, mesmo que tenha sido na Ilha do Retiro. E aí então tem o gol de pênalti do John Kennedy, mas lá no final o Sport ainda consegue um empate com o Luan Cândido. Então eu não vejo por que anular o jogo, sendo que o Sport ainda conseguiu empatar depois, poderia até ter vencido. Terminou o jogo com mais finalizações pro Fluminense, foi um jogo equilibrado, o placar de empate no final foi justo. Foi a segunda partida do Zubeldia à frente do Fluminense. Estreou com vitória contra o Botafogo no domingo e agora empatando com o lanterna do campeonato. Foi importante aí encerrar a sequência de jogos sem vencer o rival, né? 9 jogos sem vencer o Botafogo. Venceu, mas é um tropeço empatar com o Sport. E essa questão da anulação do jogo certamente não vai dar em nada. Internacional e Corinthians também foi um jogo polêmico, como costuma ser, né? Esses times têm um histórico aí envolvendo a arbitragem, e que definiu o título lá em 2005 e tal, né? A máfia da apito, toda essa história. Bom, o Corinthians abriu o placar aos 10 minutos com Guinegão, um forte nome aí a ser a revelação do campeonato, eu acho que é até aqui a revelação do campeonato, Guinegão. Então ele abre o placar para o Corinthians aos 10 minutos. E aí temos o Internacional empatando lá no final. Assim, os acréscimos já estavam se findando. O árbitro deu 5 minutos de acréscimo. E no último lance sai um pênalti pro Inter. Vai pro VAR, leva 5 minutos para definir. O Dorival ficou pé da vida, tomou o cartão amarelo, está fora do próximo jogo do Corinthians, não vai poder ficar na beira do campo. E ainda depois que o jogo acaba, né, o Carboneiro bate o pênalti e faz o gol, o Dorival fica esperando o árbitro na saída ali pro vestiário, né, o túnel que dá acesso ao vestiário, para tirar satisfação. E a questão é, o jogo deveria ter acabado. O pênalti ocorreu? Na minha opinião, sim. O jogo deveria ter acabado, mas não tinha acabado. Não é que o juiz apitou o jogo e apitou o final do jogo e foi lá depois, olha aqui que no último lance teve um pênalti. Não foi assim. Ele não apitou o final do jogo. O Corinthians tem outras reclamações, talvez, à arbitragem, mas eu não vi o jogo inteiro, então não posso opinar, né? Vasco e Palmeiras foi ao mesmo tempo. E sim, eu assisti o segundo tempo inteiro, mesmo levando 3-0, porque eu tinha uma esperança que o Vasco pudesse fazer como em 2000 no Mercosul e virar para 4-3. Né? Um jogo, aquela final que foi uma das maiores viradas da história do futebol, né? Mas naquela época tinha Romário em campo. Hoje a gente tem o David, com todo respeito. Olha, Santos e Grêmio se enfrentaram na Vila Belmiro e o jogo terminou empatado em 1-1. Mais uma vez, sem Neymar, a gente não sabe quando é que ele vai voltar, se é que ele vai voltar esse ano ainda, né? Mas o Grêmio sai na frente com o gol do Edenilson aos 11 minutos da segunda etapa e chegando na reta final do jogo, depois do Santos ter colocado 3 bolas na trave, assim, 3 bolas na trave é sacanagem, né? No mesmo lanche, a minha dicção tá boa, né? Tem a questão da gripe, a recuperação da garganta e também um aparelho que está aqui machucando. Não sei porque que chega nesse horário ele ataca mais. Acho que é que eu já falei demais. Eu nem falei tanto, né? Enfim, não vamos fugir do assunto, voltando pro jogo. Teve um lance que o Santos colocou a bola na trave. E a bola bateu na trave 3 vezes no mesmo lance, né? Vai no travessão, vai na trave, volta no travessão e vai pra fora. E aí depois no lance do gol do Lautaro Dias, que ele faz um gol de peito, a bola tinha explodido no travessão antes. E o Santos fez um bom jogo. Acho que o time tem crescido aí nas mãos do Vojvoda. Tem jogadores que ainda estão devendo aí. O Rollraiser, achei que ele fosse crescer mais o seu rendimento, podendo jogar como referência no meio de campo sem a presença do Neymar, mas não é o que está acontecendo não. Agora o Lautaro vai crescendo, né? Marcou contra o São Paulo, marcou de novo agora. Pra galera do Fala de Cobertura que falou que ele faz um gol a cada 6 meses, né? Então ele já fez 2 nesse mês. Nesse semestre, quer dizer, então no próximo, agora ele vai ficar um tempo sem fazer gol.
Gastou os gols num semestre só. O resultado, o Santos obviamente queria vitória em casa. O Grêmio, eu acho que lamenta ter tomado o gol no finalzinho, né? Mas demorou até para sofrer o gol porque o Santos foi melhor na partida e merecia até a vitória. O Santos merecia sair com a vitória nesse jogo, mas acabou saindo apenas com um ponto da Vila Belmiro. Botafogo e Bahia se enfrentaram no Newton Santos e o Botafogo venceu por 2-1. Santi Molina abriu o placar para o Botafogo aos 27 minutos. Com 1 minuto do segundo tempo, o Jefinho fez 2-0 para o Botafogo. E aí temos o gol do Rodrigo Nestor, uma cobrança de falta que desvia. E aí acaba com a chance do goleiro Léo Link. Depois tem a expulsão do Sanabria. O Rogério Ceni reclama muito da expulsão depois do jogo, né? Fala mal da arbitragem. E aí termina assim, 2-1. Bahia teve outra chance ali de falta também, com o Nestor de novo. Botafogo também teve chance de falta para ampliar o placar, mas terminou assim mesmo 2-1. O Botafogo vivendo esses altos e baixos, né? Consegue uma vitória aqui, aí empata, perde. Tem sido assim o trabalho do David Ancelotti ultimamente, mas acredito que ele vai permanecer até o final da temporada. O Bahia também oscilando, ficou um tempão sem vencer no Brasileiro, venceu o Palmeiras na última rodada, agora perde. Uma derrota normal também, Botafogo fora de casa. Tem a questão da arbitragem para reclamar, talvez. Mas não é um resultado incalculado, não. Os dois estão praticamente na mesma situação na tabela, né? O Botafogo tem 43 pontos, o Bahia tem 40. Mas o Bahia tem um jogo a menos, o Botafogo já tem uns 26. Enquanto o Bahia perdeu no Rio, o Vitória venceu na Bahia, em Salvador, no Barradão. 1-0 para o Vitória contra o Ceará, gol marcado pelo Zé Marcos. O zagueiro Lucas Walter desviou e o Zé Marcos marcou o gol da vitória do Vitória, que na próxima rodada vai enfrentar o Vasco em São Januário. Enquanto o Ceará perdeu na Bahia, o Fortaleza perdeu no Ceará. Perdeu para o São Paulo, time que normalmente o Fortaleza costuma se dar bem contra o São Paulo, mas dessa vez não foi assim. Jogou melhor, mas não conseguiu marcar gols e levou 2 da equipe treinada por Hernan Crespo. Uma vitória importante para dar uma aliviada aí no São Paulo. Depois da eliminação da Libertadores, derrota em casa para o Ceará. Eles vão lá no Ceará e derrotam o Fortaleza com gols de Gonzalo Tapia e Luciano. O Rigoni, que participou da jogada do gol do Tapia, foi expulso com 22 minutos. Então é de se lamentar muito essa derrota do Fortaleza, por ter tido um jogador a mais por muito tempo, né, desde os 22 minutos da primeira etapa, e ter finalizado bastante, ter tido muito mais posse de bola, mas não conseguiu converter isso em gol e acabou levando mais um no final. 2-0 para o São Paulo. A situação do Fortaleza fica complicada na penúltima posição da tabela. E para encerrar a rodada, o jogo mais esperado dessa rodada 26, Flamengo e Cruzeiro 0-0 no Maracanã. Primeiro turno, o Cruzeiro ganhou de 2-1 no Mineirão, gol do Gabigol de pênalti não, de rebote do pênalti. O Rossi defendeu o pênalti, no rebote ele fez o gol. Dessa vez não teve pênalti para nenhum lado, teve expulsão do William ali na reta final do segundo tempo, onde o Cruzeiro para mim foi melhor no segundo tempo, eles teve as melhores chances, mas também nada demais, né? O Cruzeiro teve as chances mais claras do jogo, 11 finalizações, 5 na direção do gol, o Flamengo finalizou 15, 2 na direção do gol, não levou muito perigo ao gol do Cássio não, mas o Cássio fez uma grande defesa. Teve uma defesaça do Cássio no começo do segundo tempo, ou no final do primeiro, agora eu não lembro. Mas foi o melhor lance do Flamengo, desses dois chutes aí, e o Cruzeiro chegou algumas vezes ali no gol do Rossi, mas também não conseguiu marcar. E esse placar de 0-0 é um pouco decepcionante, né? Esperávamos gols, uma partida mais emocionante entre Flamengo e Cruzeiro, não foi o que aconteceu, né? Flamengo então vai a 55 pontos, tem um jogo a menos ainda, o Cruzeiro chegou a 51. A classificação completa tem Flamengo na liderança com 55 pontos em 25 partidas. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 51, o Palmeiras está em segundo com 52. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1, o Cruzeiro não tem nenhum. O Botafogo é o quarto colocado com 43 pontos, o Mirassol também tem 43 na quinta posição, Bahia é o sexto com 40, São Paulo tem 38 na sétima, Fluminense tem 35, é o oitavo, Bragantino tem 33, é o nono,
Grêmio também tem 33 e é o décimo. Ceará 31, 11º. Vasco 30, 12º. Corinthians também tem 30, é o 13º. Atlético Mineiro tem 29, é o 14º, 2 jogos a menos. Internacional com jogo a menos tem 29 também. Santos com um jogo a menos tem 28. E dentro da zona de rebaixamento, Vitória tem 25, Juventude 23, Fortaleza 21 e Sport 15. Caio Jorge continua como artilheiro do campeonato com 15 gols. Arrascaeta tem 14. Verratti 12. Pedro 10. Reinaldo chegou a 9 nessa rodada e Vitor Roque também chegou a 9 nessa rodada. Arrascaeta é o líder de assistências com 10 assistências. Alan Patrick tem 6, Caio Jorge 6. Matheus Pereira também. Mugni tem 5, Piton 5 e Nuno Moreira do Vasco também tem 5.